Reis de Judá e reis de Israel. O cisma das 10 tribos. Roboão foi a Siquém, porque todo Israel se tinha juntado ali para proclamá-lo rei. E chegou essa notícia aos ouvidos de Jeroboão, no Egito, onde ainda estava refugiado para escapar à face do rei Salomão. Mandaram, pois, buscá-lo no Egito, onde habitava. Então, Jeroboão foi com toda a Assembleia de Israel e disseram a Roboão: Teu pai impôs-nos um jugo pesado. Alivia agora a rude servidão e o pesado jugo que teu pai nos impôs, e seremos teus servos. Ele respondeu-lhes: Ide-vos e voltai à minha presença dentro de 3 dias. E o povo retirou-se. O rei Roboão consultou os anciãos que tinham servido ao seu pai Salomão durante a vida. Disse-lhes: Que me aconselhais responder a esse povo? Se hoje fores amável com esse povo, responderam-lhe, e cederes, se lhe falares com benevolência, eles serão para sempre teus servos. O rei, porém, deixando de lado o conselho dos anciãos, foi consultar os jovens que tinham crescido com ele e eram seus familiares. Disse-lhe: E vós, que me aconselhais responder ao povo? Ele pede-me que eu alivie o jugo que lhe pôs meu pai. Os jovens que tinham crescido com ele responderam-lhe: Assim dirás a esse povo que te falou, dizendo: Teu pai tornou o nosso jugo pesado, tu, porém, alivia-nos. Assim lhe dirás: Meu dedo mínimo é o mais grosso que os rins de meu pai. Se meu pai vos impôs um jugo pesado, eu o farei ainda mais pesado. Se ele vos castigou com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. Chegou o 3º dia, Jeroboão, seguido de uma grande multidão, apresentou-se diante de Roboão, pois ele dissera: Voltai a mim dentro de 3 dias. O rei falou com dureza ao povo, sem fazer caso algum do conselho dos anciãos. Respondeu ao povo como lhe aconselharam os jovens: Meu pai impôs-vos um jugo pesado, pois eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai vos castigou com açoites, pois eu vos castigarei com escorpiões. E o rei não atendeu ao povo, porque assim o dispusera o Senhor, para realizar a palavra que tinha dito a Jeroboão, filho de Nabate, por meio de Aías de Silo. Vendo que o rei não os atendia, o povo respondeu-lhe: Que temos nós a ver com Davi? Que temos nós de comum com o filho de Jessé? Vai, pois, para as tuas tendas, ó Israel. Cabe a ti tratar de tua casa, ó Davi. E os israelitas retiraram-se para as suas tendas. Roboão reinou, no entanto, sobre os israelitas que habitavam em Judá. O rei Roboão enviou Adurã, superintendente dos trabalhos, mas os israelitas apedrejaram-no, e ele morreu. O rei subiu então precipitadamente no seu carro e fugiu para Jerusalém. Desse modo, separou-se Israel da casa de Davi até o dia de hoje. Ouvindo os filhos de Israel que Jeroboão tinha voltado, convidaram-no à sua assembleia e aclamaram-no rei de todo Israel. Só a tribo de Judá ficou fiel à casa de Davi. Roboão, quando chegou a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 guerreiros de escol, a fim de pelejar contra a casa de Israel e restituir todo o reino a Roboão, filho de Salomão. Mas Deus falou a Semeías, homem de Deus: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, bem como a toda a casa de Judá e de Benjamim, e a todo o restante do povo. Dize-lhes: Eis o que diz o Senhor: Não façais guerra aos vossos irmãos, os israelitas. Volte cada um para a sua casa. Tudo isso se fez por minha vontade.
Eles obedeceram à palavra do Senhor e voltaram, como lhes ordenara. Novo culto instaurado por Jeroboão. Jeroboão construiu Siquém na montanha de Efraim e lá fixou sua residência. Depois deixou Siquém para edificar Fanuel. E disse consigo mesmo: pode bem ser que o reino volte para a casa de Davi. Se o povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor e o seu coração se voltar para o seu senhor, Roboão, rei de Judá, eles me matarão e se voltarão para Roboão, rei de Judá. Depois de ter refletido bem, o rei mandou fazer 2 bois de ouro e disse ao povo: basta de peregrinações a Jerusalém. Eis aqui, ó Israel, o teu Deus que te tirou do Egito. Pôs um bezerro em Betel e outro em Dan. Isso foi uma ocasião de pecado, porque o povo ia até Dan para adorar um desses bezerros. Jeroboão construiu também templos em lugares altos, onde estabeleceu como sacerdotes homens tirados do meio do povo e que não eram levitas. Instituiu também uma festa no 8º mês, no 15º dia do mês, à semelhança da que se celebrava em Judá, e subiu ao altar. Fez o mesmo em Betel, sacrificando os bezerros que tinha mandado fazer. Estabeleceu igualmente em Betel sacerdotes para os lugares altos que tinha edificado. No 15º dia do 8º mês, isto é, no mês que tinha escolhido ao seu bel prazer subir ao altar que tinha edificado em Betel para celebrar a festa com os israelitas, subiu ao altar para queimar o incenso. O altar amaldiçoado por um profeta. Ora, estando ele de pé diante do altar para queimar o incenso, eis que sobreveio um homem de Deus, vindo de Judá por ordem do Senhor. Este se pôs a clamar contra o altar da parte do Senhor nestes termos: altar, altar, eis o que diz o Senhor: na casa de Davi nascerá um filho que se chamará Josias. Ele imolará sobre a ti os sacerdotes dos lugares altos, que agora queimam ofertas sobre ti, e os ossos humanos serão queimados sobre ti. Ao mesmo tempo, anunciou o homem de Deus um prodígio, dizendo: eis a prova de que é o Senhor quem fala. O altar vai se fender, e a cinza que está por cima se derramará por terra. Ao ouvir a ameaça que o homem de Deus proferia contra o altar de Betel, o rei Jeroboão levantou a mão do altar e disse: prendei-o. Secou-se, porém, a mão que estendera contra o homem, de modo que não a pôde trazer a si. O altar fendeu-se, espalhou-se a cinza que estava sobre ele, assim como dissera o homem de Deus por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: aplaca o Senhor teu Deus e roga por mim, para que me seja restituída a mão. O homem de Deus aplacou o Senhor, e o rei pôde trazer de novo a si a mão, que se tornou tal como era antes. O rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa para restaurar as tuas forças, e te darei um presente. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: ainda que me desses a metade de tua casa, eu não iria contigo. Não comerei pão, nem beberei água nesse lugar, porque o Senhor me ordenou que não comesse pão, nem bebesse água, e tampouco voltasse pelo mesmo caminho por onde vim. Partiu, pois, de Betel por outro caminho, e não tomou aquele por onde viera. Morte do profeta desconhecido. Ora, habitava em Betel um profeta já idoso, a quem seus filhos contaram tudo o que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel e o que ele falara ao rei.
O pai disse-lhes: Por onde se foi ele? Seus filhos mostraram-lhe o caminho que tomara o homem de Deus, vindo de Judá. Ao partir, ele disse aos seus filhos: Selai o meu jumento. Tendo ele selado, montou nele o profeta e partiu em busca do homem de Deus. Encontrou-o sentado ao pé de um terebinto e disse-lhe: És tu o homem de Deus que veio de Judá? Sim, respondeu ele. O velho profeta continuou: Vem comigo, para comeres em minha casa. Não posso voltar, respondeu ele, nem ir contigo à tua casa. Não comerei pão, nem beberei água contigo nesse lugar, porque recebi do Senhor a ordem de não comer pão, nem beber água, nem tampouco voltar pelo mesmo caminho por onde vim. Mas eu sou também profeta como tu, insistiu o outro. Ora, um anjo me falou da parte do Senhor: leva-o contigo à tua casa e dá-lhe de comer e de beber. Era mentira. O homem de Deus voltou com ele e comeu em sua casa. Enquanto estavam à mesa, o Senhor falou ao profeta que o tinha feito voltar, e este interpelou o homem de Deus, vindo de Judá, nestes termos: Eis o que diz o Senhor: desobedecestes a palavra do Senhor e não cumpristes a ordem que o Senhor, teu Deus, te havia dado. Voltaste e comestes num lugar do qual Deus te dissera: não comerás pão ali, nem beberás água. Por isso, teu cadáver não será levado ao sepulcro de teus pais. Depois de ter comido, o velho profeta mandou selar um jumento para o seu hóspede, e este partiu. Enquanto caminhava, o homem de Deus encontrou no caminho um leão, que o matou. Seu cadáver ficou estendido na estrada, tendo ao seu lado o jumento e o leão. Alguns que passavam por ali, vendo o cadáver estendido por terra e junto dele o leão, foram e divulgaram a notícia na cidade onde morava aquele velho profeta. Ouvindo isso, o velho profeta que tinha levado à casa o homem de Deus exclamou: É o homem de Deus que foi desobediente à ordem do Senhor. E o Senhor o entregou a um leão que o despedaçou e matou, conforme a palavra que o Senhor lhe tinha dirigido. E disse em seguida aos seus filhos: Selai o meu jumento. Eles selaram o animal. O profeta partiu e encontrou o cadáver estendido no caminho, tendo ao seu lado o jumento e o leão. O leão não tinha devorado o cadáver, nem dilacerado o jumento. Tomou então o profeta o cadáver do homem de Deus, colocou-o em cima do seu jumento e levou-o para a cidade, a fim de pranteá-lo e dar-lhe sepultura. Depositou em seu próprio túmulo e pranteou-o, dizendo: Ai, meu irmão! Depois do enterro, disse o ancião aos seus filhos: Quando eu morrer, sepultai-me no túmulo onde repousa o homem de Deus. Depositarei os meus ossos juntos dos seus, porque se cumprir a ameaça que ele fez da parte do Senhor contra o altar de Betel e contra todos os templos dos lugares altos das cidades de Samaria. Adoece e morre o filho de Jeroboão. Depois dessas coisas, Jeroboão não se converteu de sua péssima vida, mas continuou a tomar homens do meio do povo e constituí-los sacerdotes dos lugares altos. A todo aquele que desejasse, investia no cargo sacerdotal e o estabelecia nos lugares altos. Esse procedimento tornou-se para a casa de Jeroboão uma ocasião de pecado, que causou a sua perda e o seu extermínio da face da terra. Por aquele tempo, Abias, filho de Jeroboão, caiu doente. Jeroboão disse à sua mulher: Disfarça-te, para que não saibam que és minha mulher. Vai a Silo, onde está o profeta Aías. É ele que me predisse que eu reinaria sobre este povo. Toma contigo 10 pães,
bolos e um pote de mel e vai procurá-lo. Ele te dirá o que vai acontecer com o menino. Assim fez a mulher de Jeroboão. Pôs-se a caminho de Silo e foi à casa de Aías. Este já não podia ver, porque a velhice lhe tinha obscurecido os olhos. Mas o Senhor disse-lhe: Eis que aí vem a mulher de Jeroboão para consultar-te a respeito de seu filho doente. Tu lhe falarás assim e assim. Ao chegar, ela se fará passar por outra. Ouvindo o ruído de seus passos, ao entrar pela porta, Aías lhe disse: Entra, mulher de Jeroboão. Por que te queres fazer passar por outra? Tenho uma triste mensagem para ti. Vai e dize a Jeroboão: Eis o que diz o Senhor Deus de Israel: Elevei-te do meio do povo para fazer de ti o príncipe do meu povo de Israel. Dividi o reino da casa de Davi para dar-te uma parte. Tu, porém, não seguiste o exemplo de meu servo Davi, que guardava os meus mandamentos e me seguia de todo o seu coração, fazendo sempre o que era agradável. Fizeste maiores males que todos os que te precederam, e chegastes até fazer para ti deuses estranhos e figuras fundidas, provocando a minha ira. Lançaste-me para trás das costas. Por isso, farei vir males maiores sobre a casa de Jeroboão, e exterminarei de Israel toda a sua família, até o último dos varões, escravo ou livre. Varrerei a casa de Jeroboão como se varre o lixo, até que não fique mais nada. Todo membro da casa de Jeroboão que morrer na cidade será devorado pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelas aves do céu. É o Senhor quem o diz. Volta, pois, para a tua casa. Logo que puseres os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel chorará e o sepultará, porque este será o único da família de Jeroboão que terá uma sepultura, visto ter sido o único desta família em que o Senhor, Deus de Israel, encontrou algo de bom. O Senhor suscitará em Israel um rei que exterminará a casa de Jeroboão. Mas que digo? Isso já acontece. O Senhor vai ferir Israel. Como o caniço é levado pelas águas, assim o Senhor os tirará dessa boa terra que ele deu aos seus pais e os dispersará para além do Eufrates, porque fabricaram para si ídolos que provocam a cólera do Senhor. O Senhor abandonará Israel por causa dos pecados de Jeroboão, que pecou e arrastou também Israel ao seu pecado. A mulher de Jeroboão levantou-se e partiu. Ao entrar em Terça, no momento em que entrava pela porta da casa, o menino morreu. Sepultaram-no e todo Israel pranteou, assim como o Senhor o predisse pelo seu servo, o profeta Aías. O resto das nações de Jeroboão, a história de suas campanhas e de seu governo, tudo isso está consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. O seu reinado durou 22 anos. Depois disso, adormeceu com seus pais e seu filho Nadab sucedeu-lhe o trono. Reinado de Roboão de Judá. Roboão, filho de Salomão, reinou sobre Judá. Tinha 41 anos quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu entre todas as tribos de Israel para ali estabelecer o seu nome. Sua mãe chamava-se Naama, a Amonita. O povo de Judá fez o mal diante do Senhor e com os seus pecados excitaram-lhe o zelo mais do que tinham feito os seus pais. Edificaram para si lugares altos, estelas e ídolos acerás sobre todas as colinas e debaixo de tudo que fosse árvore verde. Até prostitutas sagradas houve na terra,
imitaram todas as abominações dos povos que o Senhor tinha expulsado de diante dos israelitas. No 5º ano do reinado de Roboão, Sesaque, rei do Egito, atacou Jerusalém e tomou os tesouros do templo do Senhor, os do palácio real. Roubou tudo, até mesmo os escudos de ouro que Salomão tinha mandado fazer. Em sua substituição, o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze e os entregou aos chefes da guarda da porta do palácio real. Cada vez que o rei se dirigia ao templo do Senhor, os guardas levavam esses escudos. Depois, tornavam a colocá-los no corpo da guarda. O restante da história de Roboão e de seus atos, tudo está consignado no livro das crônicas dos reis de Judá. Jeroboão e Roboão estiveram o tempo todo em guerra. Roboão adormeceu com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Sua mãe chamava-se Naama, a Amonita. Seu filho Abião sucedeu-lhe no trono. Abião, rei de Judá. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nabate, Abião tornou-se rei de Judá. Reinou 3 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Maaca, filha de Absalão. Abião entregou-se a todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. Seu coração não era inteiramente fiel ao Senhor, como de seu pai Davi. Todavia, o Senhor seu Deus, em atenção a Davi, conservou-lhe uma lâmpada em Jerusalém. Deu-lhe um filho que lhe sucedeu e deixou subsistir Jerusalém. Porque Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor e não se tinha jamais desviado em toda a sua vida de um só dos mandamentos que recebera, exceto o que se passou com Urias, o Hiteu. Houve hostilidades contínuas entre Roboão e Jeroboão durante todo o tempo de suas vidas. O restante da história de Abião e seus atos, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Judá. Abião e Jeroboão guerrearam também entre si. Depois disso, Abião adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa sucedeu-lhe o trono. Asa, rei de Judá. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, Asa tornou-se rei de Judá e reinou 41 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Maaca, filha de Absalão. Asa fez o que é reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Expulsou da terra as prostitutas sagradas e acabou com todos os ídolos que seus pais tinham feito. Além disso, destituiu da dignidade de rainha sua própria mãe, Maaca, por ter feito essa vergonha para a Aserá. Asa despedaçou esse ídolo e queimou-o no vale de Cedron. Embora não tenham desaparecido os lugares altos, o coração de Asa foi inteiramente devotado ao Senhor durante toda a sua vida. Pôs no templo do Senhor todos os objetos sagrados por seu pai e por ele mesmo, a saber, prata, ouro e utensílios. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todo o tempo que viveram. Baasa, rei de Israel, atacou Judá e fortificou Ramá, a fim de bloquear todas as suas comunicações com Asa, rei de Judá. Asa, porém, tomando toda a prata e o ouro que restavam nas reservas do templo do Senhor e do palácio real, os entregou nas mãos de seus servos, que enviou a Ben-Hadad, filho de Tabreon, filho de Ezion, rei da Síria, que residia em Damasco. Asa enviou-lhe a seguinte mensagem: façamos aliança, assim como foram aliados o teu pai e o meu. Mando-te um presente de prata e ouro. Peço-te que rompas tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele cesse de me importunar. Ben-Hadad acedeu ao desejo do rei Asa. Mandou seus generais contra as cidades de Israel e devastou Aion, Dan, Abel,
Bet-Maaca, todo o Genezaré com a terra de Neftali. Ao saber disso, Baasa abandonou a fortificação de Ramá e retirou-se para Terza. Então, o rei Asa convocou toda a tribo de Judá, sem exceção, para tirar as pedras e a madeira que Baasa se tinha servido para as fortificações de Ramá. Com esse material, Asa fortificou Gabaá de Benjamim e Masfa. O restante da história de Asa, seus grandes feitos, seus atos e as cidades que construiu, tudo isso se acha consignado no livro das Crônicas, os reis de Judá. Como a velhice lhe sobreveio, a gota nos pés, adormeceu com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi, seu pai. Seu filho Josafá sucedeu-lhe no trono. Nadab, rei de Israel, de 910 a 908 a.C. No segundo ano de Asa, rei de Judá, Nadab, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel. Reinou 2 anos em Israel. Ele fez o mal aos olhos do Senhor, imitou seu pai, entregando-se ao pecado ao qual Jeroboão havia arrastado Israel. Baasa, filho de Aías, da casa de Issacar, conspirou contra ele e assassinou diante de Gebetom dos filisteus, no tempo que Nadab e todo Israel sitiavam essa cidade. Baasa, no 3º ano de Asa, rei de Judá, cometeu esse crime e sucedeu-lhe no trono. Logo que subiu ao trono, exterminou toda a casa de Jeroboão, não deixando alma viva. Exterminou-os completamente, como havia predito o Senhor pelo seu servo Aías de Silo, por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e levou Israel a cometer, provocando assim a cólera do Senhor, Deus de Israel. O restante da história de Nadab e suas ações, tudo está consignado no livro das Crônicas dos Reis de Israel. Houve guerra contínua entre Asa e Baasa, rei de Israel. Baasa, rei de Israel, de 908 a 885 a.C. No 3º ano de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, tornou-se rei de Israel. Residia em Terça e reinou 24 anos. Baasa fez o mal diante do Senhor, andou no caminho de Jeroboão e entregou-se ao pecado ao qual Jeroboão arrastara Israel. A palavra do Senhor foi dirigida a Jeú, filho de Anani, contra Baasa nestes termos: Levantei-te do pó, e estabeleci-te príncipe do meu povo e de Israel. Tu, porém, andastes pelo caminho de Jeroboão e levaste meu povo de Israel a cometer pecados que excitam a minha cólera. Por isso, vou varrer Baasa e sua casa, e farei de sua casa o que fiz da casa de Jeroboão, filho de Nabate. Todo membro da família de Baasa que morrer na cidade será comido pelos cães. O que morrer no campo será comido pelas aves do céu. O restante da história de Baasa, suas ações e seus grandes feitos, tudo isso se acha consignado no livro das Crônicas dos Reis de Israel. Baasa adormeceu com seus pais e foi enterrado em Terça. Seu filho, Ela, sucedeu-lhe o trono. O oráculo do Senhor, transmitido pelo profeta Jeú, filho de Anani, fora pronunciado contra Baasa e sua casa, não só por causa de todo o mal que ele tinha feito aos olhos do Senhor, irritando-o com o seu proceder e imitando a casa de Jeroboão, mas também porque Baasa tinha destruído essa casa. Ela, rei de Israel, de 885 a 884 a.C. No 26º ano de Asa, rei de Judá,
Ela, filho de Baasa, tornou-se rei de Israel. Residia em Tersa e reinou 2 anos. Seu servo Zambre, que comandava metade de sua cavalaria, conspirou contra ele. Numa ocasião que ele bebia e se embriagava em Tersa, na casa de Arsa, intendente de seu palácio nessa cidade, entrou Zambre e o assassinou, sucedendo-lhe no trono. No 27º ano de Aga, rei de Judá. Logo que ficou rei e sentou-se no trono, mandou exterminar toda a casa de Baasa, não deixando vivo nenhum filho varão, nenhum parente, nenhum amigo. Desse modo, exterminou toda a casa de Baasa, assim como o Senhor o predissera contra Baasa pela boca do profeta Jeú. Tal foi o castigo de todos os pecados que Baasa e seu filho Ela tinham cometido e levado Israel a cometer, provocando com o culto dos ídolos a cólera do Senhor, Deus de Israel. O restante da história de Ela e suas ações, tudo está consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Zambre, rei de Israel, 884. No 27º ano de Asa, rei de Judá, Zambre reinou em Tersa durante 7 dias. O exército sitiava Gebeton dos filisteus. Quando o exército que estava acampado ali ouviu dizer que Zambre tinha conspirado contra o rei e o assassinara, todo Israel constituiu imediatamente como seu rei o general Ambre. Este partiu de Gebeton com todo Israel e veio sitiar Tersa. Zambre, vendo a cidade tomada, retirou-se para o fortim do palácio real e incendiou o palácio. Morreu assim, pelos pecados que tinha cometido, fazendo o mal aos olhos do Senhor, imitando o proceder de Jeroboão e entregando-se ao pecado ao qual Jeroboão arrastara Israel. O restante da história de Zambre e sua conjuração, tudo está consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Então, se dividiu o povo de Israel em 2 facções. Metade era por Tebni, filho de Ginete, e queria fazê-lo rei, e metade por Amri. O partido de Amri prevaleceu contra o de Tebni, filho de Ginete. Tebni morreu e reinou Amri. Amri, rei de Israel, 884 a 873. No 31º ano de Asa, rei de Judá, Amri reinou sobre Israel e reinou durante 12 anos. Depois de ter reinado 6 anos em Tersa, comprou de Semer o monte de Samaria por 200 talentos de prata. Construiu uma cidade nesse monte e chamou de Samaria o nome de Semer, a quem pertencera o monte. Amri fez o mal aos olhos do Senhor, mas ainda que todos os seus predecessores, andou por todo o caminho de Jeroboão, filho de Nabate, e nos pecados com que este fizera pecar Israel, provocando com seus ídolos a cólera do Senhor, Deus de Israel. O restante da história de Amri, suas ações e seus grandes feitos, tudo isso se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Amri adormeceu com seus pais e foi sepultado em Samaria. Seu filho Acabe sucedeu-lhe no trono. Acabe, rei de Israel, 873 a 853. No 38º ano de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Amri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Amri, fez o mal aos olhos do Senhor, e mais ainda que todos os seus predecessores. Como se não lhe bastasse o andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, desposou ainda Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e chegou até a render culto a Baal, prostrando-se diante dele. Erigiu um altar a Baal no templo que lhe edificou em Samaria. Acabe fez também a Aserá, irritando assim o Senhor,
Deus de Israel, mais ainda que todos os seus predecessores no trono de Israel. No tempo de Acabe, Hiel de Betel reconstruiu Jericó, lançou-lhe os alicerces ao preço de Abirão, seu primogênito, e pôs-lhe as portas ao preço de Segub, seu último filho, assim como o Senhor o predissera pela boca de Josué, filho de Num. O profeta Elias. Elias, o tesbita, um habitante de Galaade, veio dizer a Acabe: pela vida do Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá nestes anos orvalho nem chuva, senão quando eu disser. Em seguida, a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nestes termos: vai-te daqui, retira-te para as bandas do Oriente e vai esconder-te na torrente de Carite, que está defronte do Jordão. Beberás na torrente defronte do Jordão. Beberás na torrente. Dei ordens aos corvos que te alimentem. Elias partiu, pois segundo a palavra do Senhor, estabeleceu-se junto à torrente de Carite, defronte do Jordão. Os corvos traziam-lhe pão e carne. Pela manhã e pela tarde, ele bebia a água da torrente. Elias, em casa da viúva de Sarepta. Passado algum tempo, secou-se a torrente, porque não chovia mais na terra. Então o Senhor disse-lhe: vai para Sarepta de Sidom e fixa-te ali. Eu ordenei a uma viúva desse lugar que te sustente. Elias pôs-se a caminho para Sarepta. Chegando à porta da cidade, viu uma viúva que ajuntava lenha. Chamou-a e disse-lhe: por favor, vai buscar-me um pouco de água numa vasilha para que eu beba. E indo ela buscar-lhe a água, gritou-lhe Elias: traze-me também um pedaço de pão. Pela vida de Deus, respondeu a mulher, não tenho pão cozido, só tenho um punhado de farinha na panela e um pouco de óleo na ânfora. Estava justamente apanhando 2 pedaços de lenha para preparar esse resto para mim e meu filho, a fim de o comermos e depois morrermos. Elias replicou: não temas, volte e faze como eu lhe disse, mas prepara-me antes com isso um pãozinho e traze-o para mim. Depois prepararás o resto para ti e teu filho, porque eis o que diz o Senhor Deus de Israel: a farinha que está na panela não se acabará, e a ânfora de azeite não se esvaziará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a face da terra. A mulher foi e fez o que disse Elias. Durante muito tempo, ela e seu filho, além de Elias, tiveram o que comer. A farinha não se acabou na panela, nem se esgotou o óleo na ânfora, como o Senhor o tinha dito pela boca de Elias. Algum tempo depois, o filho desta mulher dona da casa adoeceu e seu mal foi tão grave que já não respirava. A mulher disse a Elias: que há entre nós dois, homem de Deus? Viestes, pois, à minha casa para lembrar-me os meus pecados e matar o meu filho? Dá-me o teu filho, respondeu-lhe Elias. Ele tomou-o dos braços de sua mãe e levou-o ao quarto de cima, onde dormia, e deitou-o em seu leito. Em seguida, orou ao Senhor, dizendo: Senhor meu Deus, até a uma viúva que me hospeda quereis afligir, matando-lhe o filho? Estendeu-se em seguida sobre o menino por 3 vezes, invocando de novo o Senhor. Senhor meu Deus, rogo-vos que a alma deste menino volte para ele. O Senhor ouviu a oração de Elias. A alma do menino voltou e ele reviveu. Elias tomou o menino, desceu do quarto superior ao interior da casa e entregou-o à mãe, dizendo: Vê,
teu filho vive. A mulher exclamou: agora vejo que és um homem de Deus e que a palavra de Deus está verdadeiramente em teus lábios. Elias e Acabe. Passado muito tempo, foi a palavra de Deus dirigida a Elias no 3º ano, nestes termos: vai apresentar-te diante de Acabe, e eu vou fazer chover sobre a terra. Elias partiu e foi apresentar-se a Acabe. A fome devastava violentamente a Samaria. Acabe mandou chamar Abdias, seu intendente. Abdias era um homem que temia o Senhor. Quando Jezabel massacrou os profetas do Senhor, Abdias tomou 100 profetas e escondeu-os em 2 cavernas, 50 numa e 50 noutra, onde lhes tinha providenciado o que comer e beber. Acabe disse-lhe: percorre a terra, vai a todas as fontes e a todas as torrentes, talvez encontremos erva para conservar a vida aos cavalos e aos burros, evitando assim abater uma parte de nossos animais. E partiram entre si a terra para percorrê-la. Acabe foi por um lado sozinho e Abdias tomou uma direção contrária. Enquanto Abdias caminhava, eis que veio Elias a seu encontro. Abdias reconheceu e prostrou-se com o rosto por terra, dizendo: és tu, meu senhor Elias? Sim, sou eu. Vai dizer ao teu amo: Elias está aí. Abdias replicou: que pecado cometi eu para que entregues assim teu servo nas mãos de Acabe, para ele me matar? Pela vida de Deus, não há nação nem reino onde meu amo não tenha mandado buscar. Não tenha te mandado buscar. E diziam: Elias não está aqui. E ele fazia jurar reino o povo que não te haviam achado. E agora tu me dizes: vai dizer ao teu amo: Elias está aí. Mas quando eu me apartar de ti, o Espírito do Senhor te levará para não sei onde. E Acabe, informado por mim, não te encontrando, me matará. Ora, o teu servo teme o Senhor desde a sua juventude. Porventura, não foi dito ao meu Senhor o que eu fiz quando Jezabel massacrava os profetas do Senhor? Escondi 100 deles, 50 numa caverna e 50 noutra, e os sustentei ali. E agora tu me dizes: vai dizer ao teu amo: Elias está aí? Ele me matará. Elias respondeu-lhe: pela vida do Senhor dos Exércitos a quem sirvo, hoje mesmo me apresentarei diante de Acabe. Abdias, correndo para junto de Acabe, deu-lhe a nova. Acabe saiu ao encontro de Elias. Ao vê-lo, Acabe lhe disse: eis-te aqui o perturbador de Israel. Não sou eu o perturbador de Israel, respondeu Elias, mas tu, sim, e a casa de teu pai, porque abandonastes os preceitos do Senhor, e tu seguistes aos Baal. Convoca, pois, a montanha do Carmelo, junto de mim, todo Israel, com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Elias e os profetas de Baal. Mandou Acabe avisar a todos os israelitas e reuniu os profetas no monte Carmelo. Elias, aproximando-se de todo o povo, disse: até quando claudicareis dos 2 pés? Se o Senhor é Deus, segue-o, mas se é Baal, segue a Baal. O povo nada respondeu. Elias continuou: eu sou o único dos profetas do Senhor que fiquei, enquanto os de Baal são 450. Deem-nos, portanto, um par de novilhos. Eles escolherão um, o farão em pedaços e os colocarão à lenha, mas sem acender o fogo por baixo. Eu tomarei outro novilho e o colocarei sobre a lenha.
sem acender fogo por baixo. Depois disso, invocareis o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. Aquele que respondeu pelo fogo, esse será reconhecido como o verdadeiro Deus. Todo o povo respondeu: é boa a proposta. Então disse Elias aos profetas de Baal: escolhei vós primeiro um novilho e preparai-o, porque sois mais numerosos, e invocai o vosso Deus, mas não ponhais fogo. Eles tomaram o novilho que lhes foi dado e fizeram-no em pedaços. Em seguida, puseram-se a invocar o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, gritando: Baal, responde-nos. Mas não houve voz, nem resposta, e dançavam ao redor do altar que tinham levantado. Sendo já meio-dia, Elias escarnecia-os, dizendo: gritai com mais força, pois seguramente ele é Deus, mas estará entretido em alguma conversa, ou ocupado, ou em uma viagem, ou está dormindo, e isso o acordará. Eles gritavam, com efeito, em alta voz, e retrabalhavam-se segundo o seu costume, com espadas e lanças, até se cobrirem de sangue. Passado o meio-dia, enquanto continuavam em seus transes proféticos, chegou a hora da oblação, mas não houve voz nem resposta, nem sinal algum de atenção. Então Elias disse ao povo: aproximai-vos de mim. E todos se aproximaram. Elias reparou o altar demolido do Senhor, tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos saídas dos filhos de Jacó, a quem o Senhor dissera: tu te chamarás Israel. E erigiu com essas pedras um altar ao Senhor. Fez em volta do altar uma valeta, com a capacidade de 2 medidas de semente. Dispôs a lenha e colocou sobre ela o boi feito em pedaços. E disse: enchei 4 talhas de água e derramai-a em cima do holocausto e da lenha. Depois disse: fazei isso pela 2ª vez. Tendo eles feito, disse: ainda uma 3ª vez. Eles obedeceram. A água correu em volta do altar e a valeta ficou cheia. Chegou a hora da oblação. O profeta Elias adiantou-se e disse: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, saibam todos hoje que sois o Deus de Israel, que eu sou o vosso servo, e que por vossa ordem fiz todas essas coisas. Ouvi-me, Senhor, ouve-me, para que esse povo reconheça que vós, Senhor, sois Deus, e que sois vós que converteis os seus corações. Então, subitamente o fogo do Senhor baixou do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a poeira e até mesmo a água da valeta. Vendo isso, o povo prostrou-se com o rosto por terra e exclamou: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Elias disse-lhes: tomai agora os profetas de Baal, não deixeis escapar um só deles. E eles os agarraram. Elias levou-os ao vale de Quizon e ali os matou. Então Elias disse a Acabe: vai, come e bebe, porque já ouço o ruído de uma grande chuva. Voltou Acabe para comer e beber, enquanto Elias subiu ao cimo do monte Carmelo, onde se encurvou por terra, pondo a cabeça entre os joelhos. Disse ao seu servo: sobe um pouco e olha para as bandas do mar. Ele subiu, olhou o horizonte e disse: nada, por 7 vezes. Elias disse-lhe: volta e olha. Na 7ª vez, o servo respondeu: Na 7ª vez, o servo respondeu: eis que sobe do mar uma pequena nuvem, do tamanho da palma da mão. Elias disse-lhe:
vai dizer a Acabe que prepare o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Num instante, o céu se cobriu de nuvens negras, soprou o vento e a chuva caiu torrencialmente. Acabe pulou na carruagem e partiu para Jezrael. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual, tendo cingido os rins, passou adiante de Acabe e chegou à entrada de Jezrael. Elias no monte Horebe. Quando Acabe contou a Jezabel tudo o que fizera Elias e como ele passara a fio de espada todos os profetas de Baal, a rainha mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me tratem com o último rigor, se amanhã a esta mesma hora eu não fizer de tua vida o que fizeste da deles. Elias teve medo e partiu, a fim de salvar sua vida. Chegando a Berzabeia, em Judá, deixou ali o seu servo e caminhou pelo deserto durante um dia. Sentou-se debaixo de um junípero e desejou a morte. Basta, Senhor, disse ele, tirai-me a vida, porque não sou melhor do que meus pais. Deitou-se por terra e adormeceu debaixo do junípero, mas eis que um anjo tocou e disse-lhe, levanta-te e come. Elias olhou e viu junto de tua cabeça um pão cozido debaixo da cinza e um vaso de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor o tocou uma segunda vez, dizendo, levanta-te e come, porque tens um longo caminho a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com o vigor daquela comida andou 40 dias e 40 noites até Horebe, a montanha de Deus. Chegando lá, passou a noite numa caverna. Então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, estou devorado de zelo pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a vossa aliança, derrubaram os vossos altares e passaram os vossos profetas a fio de espada. Só eu fiquei e querem tirar minha vida. O Senhor disse-lhe, sai e conserva-te em cima do monte, na presença do Senhor. Ele vai passar. Nesse momento, passou diante do Senhor um furacão tão violento que fendia as montanhas e quebrava os rochedos, mas o Senhor não estava naquele vento. Depois do vento, a terra tremeu, mas o Senhor não estava no tremor de terra. Passado o tremor de terra, acendeu-se um fogo. Só eu fiquei e querem tirar minha vida. O Senhor disse-lhe, sai e conserva-te em cima do monte, na presença do Senhor. Ele vai passar. Nesse momento, passou diante do Senhor um furacão tão violento que fendia as montanhas e quebrava os rochedos, mas o Senhor não estava naquele vento. Depois do vento, a terra tremeu, mas o Senhor não estava no tremor de terra. Passado o tremor de terra, acendeu-se um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, ouviu-se o murmúrio de uma brisa ligeira. Tendo Elias ouvido isso, cobriu o rosto com um manto, saiu e pôs-se à entrada da caverna. Uma voz disse-lhe, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, consumo-me de zelo pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a vossa aliança, derrubaram os vossos altares e passaram os vossos profetas a fio de espada. Só eu fiquei e agora querem tirar-me a vida. O Senhor disse-lhe, retoma o caminho do deserto, na direção de Damasco. Ali chegando, ungirás Azael como rei da Síria. Jeú
filho de Nanci, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meula, como profeta em teu lugar. Todo o que escapar à espada de Azael será morto por Jeú, e o que escapar de Jeú será morto por Eliseu. Mas reservarei em Israel 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal, e cujos lábios não o beijaram. Vocação de Eliseu. Elias, partindo dali, encontrou Eliseu, filho de Safate, lavrando com 12 juntas de bois diante dele. Ele mesmo conduzia a 12ª junta. Elias aproximou-se e jogou o seu manto sobre ele. Eliseu, deixando imediatamente os bois, correu atrás de Elias e disse: Deixa-me ir beijar meu pai e minha mãe, depois te seguirei. Vai, disse-lhe Elias, mas volta, porque sabes o que te fiz. Eliseu, deixando Elias, tomou uma junta de bois e imolou-os. Com a lenha do arado, cozeu as carnes e deu-as a comer à sua gente. Em seguida, partiu e seguiu Elias, pondo-se a seu serviço. Samaria é sitiada. Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército. Tinha com ele 32 reis, cavalos e carros. Subiu, pôs o cerco diante de Samaria e atacou-a. Mandou mensageiros a Acabe, rei de Israel, na cidade, com esta mensagem: Eis o que diz Ben-Hadad: a tua prata e o teu ouro são meus, são minhas as tuas mulheres e os mais belos de teus filhos. Como tu dizes, meu senhor e rei, respondeu Acabe, eu sou teu com tudo o que me pertence. Mas os mensageiros voltaram e disseram: Isto diz Ben-Hadad. Mandou-te dizer: Dá-me a tua prata e teu ouro, tuas mulheres e teus filhos. Amanhã, pois, a esta mesma hora, mandarei os meus servos à tua casa. Eles a revisarão, assim como as casas de teus servos. Tomarão com as suas mãos tudo o que lhes prouver. Então, o rei de Israel convocou todos os anciãos da terra e disse-lhes: Considerai e vede que esse homem quer a nossa perda. Quando me mandou pedir minhas mulheres, meus filhos, minha prata e meu ouro, nada lhe recusei. Os anciãos e todo o povo disseram: Não lhe des ouvido, nem o atendas em nada. Acabe respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad: Dizei ao rei meu senhor: Estou pronto a fazer o que pediste ao teu servo da primeira vez, mas o que agora exiges, não o posso consentir. Os mensageiros foram-se e deram tal resposta ao rei. Ben-Hadad mandou dizer a Acabe: Que os deuses me tratem com o mais extremo rigor, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos dos guerreiros que me seguem. Ben-Hadad mandou dizer a Acabe: Que os deuses me tratem com o mais extremo rigor, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos dos guerreiros que me seguem. O rei de Israel, respondendo, disse: Dizei-lhe que aquele que põe o seu cinturão não deve gloriar-se como aquele que o tira. Recebendo essa resposta, Ben-Hadad, que estava bebendo nas tendas com os reis, disse à sua gente: Aos vossos postos. E eles ordenaram as tropas para o ataque à cidade. Nesse momento, um profeta aproximou-se de Acabe, rei de Israel, e disse-lhe: Eis o que diz o Senhor. Vês esta imensa multidão? Pois declaro-te que hoje te entrego nas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Acabe perguntou: Por quem será ela entregue? O profeta respondeu: Assim fala o Senhor, por meio dos servos dos chefes de províncias.
Quem começará o combate? Tu mesmo. Acabe passou em revista os servos dos chefes de províncias e encontrou 232. Depois contou todo o povo dos israelitas e viu que eram 7.000. Saíram ao meio-dia, quando Ben-Hadad bebia e se embriagava nas tendas com os 32 reis, seus auxiliares. Os servos dos chefes de províncias saíram na frente. Ben-Hadad mandou ver o que se passava. Disseram-lhe: são alguns homens que saem de Samaria. O rei disse: venham eles para tratar de paz, ou venham para combater. Capturai-os vivos. Os servos dos chefes de províncias saíram, pois, da cidade, seguidos do exército. Cada um deles feriu o seu homem. Os sírios fugiram, perseguidos por Israel. Ben-Hadad, rei da Síria, fugiu a cavalo com alguns cavaleiros. Então, o rei de Israel saiu e feriu cavalos e carros, causando uma grande ruína aos sírios. Segunda vitória de Acabe contra os sírios. O profeta foi ter com o rei de Israel e disse-lhe: vai, cobra ânimo e examina o que te é preciso fazer, porque no próximo ano voltará o rei da Síria para atacar-te. Os servos do rei da Síria disseram ao seu soberano: o seu Deus é um Deus dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Se os atacarmos na planície, veremos se não somos os mais fortes. Eis o que tens de fazer: destitui todos os reis e substitui-os por governadores. Levanta um exército semelhante ao que perdeste, uma cavalaria equivalente e outro tanto de carros. Combateremos na planície e com toda certeza seremos mais fortes do que eles. O rei ouviu e seguiu o seu conselho. No ano seguinte, Ben-Hadad, depois de ter passado em revista os sírios, avançou até Afec para combater Israel. Os israelitas, recenseados e providos de víveres, foram contra os sírios e acamparam diante deles. Eram como 2 pequenos rebanhos de cabras, enquanto os sírios cobriam toda a terra. Então, o homem de Deus aproximou-se do rei de Israel e disse-lhe: isto diz o Senhor, porque os sírios disseram: o Senhor é um Deus dos montes e não das planícies. Vou entregar-te nas mãos essa imensa multidão, a fim de que saibas que eu sou o Senhor. Durante 7 dias ficaram acampados um em face do outro. No 7º dia, deu-se a batalha. Os israelitas mataram num só dia 100.000 sírios. O resto fugiu para a cidade de Afec. Mas as muralhas caíram sobre os 27.000 sobreviventes. Ben-Hadad, que se refugiara na cidade, escondia-se de quarto em quarto. Seus servos disseram-lhe: nós ouvimos dizer que os reis de Israel são elementes. Ponhamos sacos sobre nossos rins e cordas ao nosso pescoço, e vamos ter com o rei de Israel. Talvez ele te poupe a vida. Cingiram-se, pois, com os sacos pelos rins, puseram cordas em volta do pescoço e apresentaram-se ao rei de Israel, dizendo: teu servo Ben-Hadad, roga-te, concede-me a vida. Ele ainda está vivo? Perguntou Acabe. Mas ele é meu irmão. Tomando bom augúrio dessas palavras, os sírios tomaram logo a palavra de sua boca e disseram-lhe: Ben-Hadad é teu irmão. Trazei-mo, disse o rei. Veio Ben-Hadad à presença de Acabe, e este mandou-o subir ao seu carro. Vou restituir-te, disse Ben-Hadad, as cidades que meu pai tomou do teu. Terás um quarteirão em Damasco, como meu pai o tinha em Samaria. Eu, disse Acabe, feita essa aliança, te deixarei partir. Acabe fez um tratado com Ben-Hadad e deixou-o ir livre.
Então, um dos filhos dos profetas disse ao seu companheiro, por ordem do Senhor: fere-me. Mas o outro recusou. Porque não ouvistes a voz do Senhor, disse-lhe o primeiro: logo que me tiveres deixado, serás morto por um leão. Mal se havia afastado, um leão o encontrou e o matou. O profeta, encontrando depois outro homem, disse-lhe: fere-me. Este homem lançou-se contra ele e o feriu. Então postou-se o profeta no caminho por onde devia passar o rei, pondo nos olhos uma faixa que o tornava irreconhecível. Ao passar o rei, gritou-lhe: teu servo estava em pleno combate, quando alguém lhe trouxe um homem, dizendo: guarda este homem. Se ele escapar, a tua vida responderá pela sua, ou então pagarás um talento de prata. Mas andando o teu servo ocupado daqui e dali, o prisioneiro desapareceu. O rei de Israel disse-lhe: esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então o outro tirou subitamente a faixa que lhe cobria os olhos, e o rei viu que era um dos seus profetas. Ele disse ao rei: eis o que diz o Senhor, pois que deixastes escapar de tuas mãos o homem que eu tinha voltado ao interdito, tua vida responderá pela sua, e teu povo pelo seu povo. O rei de Israel voltou para sua casa, sombrio e irritado, e chegou a Samaria. Assassínio de Nabote. Depois disso, aconteceu o seguinte: Nabote de Jezrael possuiu uma vinha nessa cidade, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe disse a Nabote: cede-me tua vinha para que eu a transforme numa horta, porque está junto de minha casa. Eu te darei em troca uma vinha melhor, ou, se preferires, te pagarei em dinheiro o seu valor. Nabote, porém, respondeu a Acabe: Deus me livre de ceder-te a herança de meus pais. Acabe voltou para sua casa, sombrio e irritado, por ter Nabote de Jezrael recusado ceder-lhe a herança de seus pais. Estendeu-se na cama com o rosto voltado para a parede e não quis comer. Jezabel, sua mulher, veio ter com ele e disse-lhe: por que estás de mau humor e não queres comer? Ele respondeu: falei a Nabote de Jezrael, propondo-lhe que me vendesse a sua vinha ou, se o preferisse, que a trocasse comigo por outra melhor. Mas ele respondeu-me: não te concederei a minha vinha. Jezabel, sua mulher, disse-lhe: não és tu, porventura, o rei de Israel? Vamos, come, não te incomodes. Eu te darei a vinha de Nabote de Jezrael. Escreveu ela, então, uma carta em nome do rei, selou-a com o selo real e mandou-a aos anciãos e aos notáveis da cidade, com os cidadãos de Nabote. Eis o que dizia na carta: promulgai um jejum, fazei sentar Nabote num lugar de honra, e mandai vir diante dele 2 homens inescrupulosos, que o acusem, dizendo: este amaldiçoou a Deus e ao rei, conduziu-o em seguida para fora da cidade e apedrejai-o até que morra. Os homens da cidade, os anciãos e os notáveis, com os cidadãos de Nabote, fizeram o que ordenava Jezabel, segundo o conteúdo da carta que lhes tinha mandado. Promulgaram um jejum e fizeram Nabote sentar-se num lugar de honra. Vieram então os 2 miseráveis, colocaram-se diante dele e fizeram publicamente a seguinte deposição contra ele: Nabote amaldiçoou a Deus e ao rei. Depois disso, levaram-no para fora da cidade, onde foi apedrejado e morreu. E mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morto. Quando ela soube que Nabote fora apedrejado e morto, foi dizer a Acabe: vai e toma posse da vinha que Nabote de Jezrael te recusava vender. Ele já não vive, está morto. Acabe
tendo ouvido dizer que Nabote morrera, levantou-se e dirigiu-se para sua vinha para tomar posse dela. Então, a palavra do Senhor foi dirigida a Elias, o tesbita. Vai, desce ao encontro de Acabe, rei de Israel, que mora em Samaria. Ei-lo que desce a tomar a posse da vinha de Nabote. Dize-lhe o seguinte: isto diz o Senhor: matastes e agora usurpas, e ajuntarás. Eis o que diz o Senhor: no mesmo lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu. Acabe exclamou: encontraste-me de novo, ó meu inimigo? Sim, respondeu Elias, porque te vendestes para fazer o mal aos olhos do Senhor. Farei cair o mal sobre ti, vou varrer-te e exterminarei da família de Acabe em Israel todo varão, seja escravo ou livre. Farei de tua casa o que fiz na casa de Jeroboão, filho de Nabate, e da de Baasa, filho de Aías, porque me provocaste a ira e arrastaste Israel ao pecado. E eis agora o que diz o Senhor contra Jezabel: os cães devorarão Jezabel na beira de Jezrael. Todo membro da família de Acabe que morrer na cidade será devorado pelos cães, e o que morrer no campo será comido pelas aves do céu. Com efeito, não houve ninguém que praticasse tanto mal aos olhos do Senhor como Acabe, excitado como era por sua mulher Jezabel. Levantou a abominação ao extremo, seguindo os ídolos dos amorreus, que o Senhor tinha expulsado de diante dos israelitas. Ouvindo essas palavras, Acabe rasgou suas vestes, cobriu-se com o saco e jejuou. Dormia envolto no saco e andava a passos lentos. Então, a palavra do Senhor foi dirigida a Elias, o tesbita, nestes termos: vistes como Acabe se humilhou diante de mim? Como ele assim procedeu, não mandarei o castigo durante a sua vida, mas nos dias de seu filho farei vir a catástrofe sobre a sua casa. Guerras de Acabe contra os sírios. 3 anos se passavam sem lutas entre a Síria e Israel. No 3º ano, Josafá, rei de Judá, veio ter com o rei de Israel. Este tinha dito aos seus servos: sabeis porventura que Ramote de Galaade é nossa, e que nós temos descuidado de retomá-la do rei da Síria? E disse a Josafá: queres vir comigo à guerra contra Ramote em Galaade? Josafá respondeu: farei o que fizeres, meu povo fará o que fizer o teu, e minha cavalaria fará o que a tua fizer. E continuando a falar o rei de Israel, Josafá juntou: consulta antes de tudo, ou te peço, o oráculo do Senhor. O rei de Israel, tendo reunido os profetas, que eram em número de 400, perguntou-lhes: devo eu ir atacar Ramote de Galaade, ou devo me abster? Eles responderam: vai, o Senhor a entregará nas mãos do rei. Mas Josafá replicou: haverá porventura algum outro profeta do Senhor por aqui, a quem possamos consultar? Sim, respondeu o rei de Israel, ainda outro por quem poderíamos consultar o Senhor, mas eu o detesto, porque ele não profetiza jamais o bem, e sim sempre o mal. É Miqueias, filho de Gemla. Josafá disse: não fale o rei assim. Chamou então o rei de Israel um eunuco e deu-lhe esta ordem: traze-me aqui depressa Miqueias, filho de Gemla. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, sentaram cada um em seu trono, revestidos de suas insígnias reais, na praça que está à entrada da porta de Samaria.
e todos os profetas profetizaram diante deles. Sedecias, filho de Canaã, fez para si uns chifres de ferro e disse: Eis o que diz o Senhor, com estes chifres ferirá os sírios, até que estejam exterminados. Todos os profetas profetizaram da mesma maneira, dizendo: Sobe a Ramote de Galaade, serás vencedor, porque o Senhor entregará a cidade nas mãos do rei. Entretanto, o mensageiro que fora buscar Miqueias dizia-lhe: Os profetas são unânimes em predizer a vitória do rei. Que o teu oráculo seja conforme o deles. Predize bom êxito. Miqueias, porém, respondeu: Por Deus, que eu só direi o que o Senhor me disser. Quando ele se apresentou ao rei, este disse-lhe: Miqueias, devemos nós ir atacar Ramote de Galaade ou não? Vai, respondeu Miqueias, serás vencedor. O Senhor entregará nas mãos do rei. O rei disse-lhe: Quantas vezes será preciso conjurar-te, a que só digas a verdade em nome do Senhor? Ao que Miqueias respondeu: Vejo todo Israel espalhado pelas montanhas, como um rebanho sem pastor. O Senhor disse: Essa gente não tem um guia. Volte cada um em paz para sua casa. O rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que ele nunca profetiza o bem, mas sempre o mal? Miqueias replicou: Ouve o oráculo do Senhor. Eu vi o Senhor sentado no seu trono, e todo o exército dos céus ao redor dele, à direita e à esquerda. O Senhor disse: Quem seduzirá Acabe, para que ele suba e pereça em Ramote de Galaade? Um disse uma coisa, o outro disse outra. Então um espírito adiantou-se e apresentou-se diante do Senhor, dizendo: Eu irei seduzi-lo. O Senhor respondeu: De que modo? Ele respondeu: Irei e serei um espírito de mentira na boca de seus profetas. Respondeu o Senhor: É isto? Conseguirás seduzi-lo? Vai e faze como disseste. O Senhor pôs um espírito de mentira na boca de todos os profetas aqui presentes, mas é a tua perda que o Senhor decretou. Neste momento, Sedecias, filho de Canaã, aproximou-se de Miqueias e deu-lhe uma bofetada, dizendo: Por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Tu o verás, respondeu Miqueias, no dia em que fores de quarto em quarto para te esconder. Então o rei de Israel ordenou: Prende Miqueias e leva-o à casa de Amon, governador da cidade de Joás, filho do rei. Dize-lhes: Esta é a ordem do rei. Lançai este homem na prisão e alimentai-o com um pão de miséria, até que ele volte são e salvo. Ao que respondeu Miqueias: Se voltares são e salvo, será um sinal de que o Senhor não falou por mim. E ajuntou: Ouve, povo, tudo isso. O rei de Israel subiu com Josafá, rei de Judá, a Ramote de Galaade. Disse-lhe: Vou disfarçar-me para ir ao combate. Tu, porém, conserve as tuas vestes. E o rei de Israel disfarçou-se antes de entrar em combate. Ora, o rei da Síria tinha dado aos seus 32 chefes de carros a seguinte ordem: Não atacareis ninguém, pequeno ou grande, mas unicamente o rei de Israel. Os chefes dos carros, tendo visto Josafá, disseram entre si: Aquele é seguramente o rei de Israel. E o atacaram. Josafá soltou o seu grito de guerra. Os chefes de carros, vendo que não era o rei de Israel, afastaram-se dele. Nesse momento, estirando um homem o seu arco do acaso, feriu o rei de Israel entre as junturas de couraça. O rei disse ao condutor de seu carro: Volta a rédea, leva-me para fora do campo de batalha, porque estou ferido.
Mas o combate foi naquele dia tão violento que o rei teve que ficar de pé em seu carro diante dos sírios. Morreu ao cair da tarde. O sangue corria de sua ferida e inundava o seu carro. Ao pôr do sol, ouviu-se um clamor que corria por todo o exército. Volte cada um para sua cidade e para sua casa. Morreu o rei. Levantaram-no para Samaria e enterraram-no ali. Quando lavaram o carro na piscina de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei e as prostitutas banhavam-se ali, conforme o oráculo do Senhor. O restante da história de Acabe e suas ações, o palácio de marfim que construiu, as cidades que edificou, tudo isso se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Acabe adormeceu com seus pais, e seu filho Ocosias sucedeu-lhe no trono. Josafá, rei de Judá. No 4º ano de Acabe, rei de Israel, Josafá, filho de Asa, tornou-se rei de Judá. Tinha 35 anos quando começou a reinar e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Azuba, filha de Salai. Andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou deles. Fez o que é bom aos olhos do Senhor. Todavia, não desapareceram os lugares altos, onde o povo continuava sacrificando e queimando incenso. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. O restante da história de Josafá, seus grandes feitos e suas campanhas, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Judá. Expulsou da terra as prostitutas sagradas que ainda restavam do tempo de seu pai. Não havia então rei em Edom, mas um governador que exercia as funções de rei. Josafá construiu um navio de Tarsis para ir buscar ouro em Ofir, mas não pôde ir porque o seu navio naufragou em Ozion-Gaber. Ocosias, filho de Acabe, disse a Josafá: deixa os meus servos embarcar com os teus. Mas Josafá não quis. Josafá adormeceu com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Seu filho Jorão sucedeu-lhe o trono. Ocosias, rei de Israel, 853 a 852 a.C. No sétimo, ou melhor, no 17º ano de Josafá, rei de Judá, Ocosias, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o mal aos olhos do Senhor e seguiu os caminhos de seu pai e de sua mãe e de Jeroboão, filho de Nabate, que tinha arrastado Israel ao pecado. Prestou culto a Baal e prostrou-se diante dele, provocando desse modo a cólera do Senhor, Deus de Israel, como fizera seu pai. No próximo áudio continuaremos com a leitura da Bíblia no 2º livro dos Reis.